Salve, salve galera! Estamos aqui novamente para mais uma videoaula de física e o tema da nossa videoaula de hoje será as ondas. Nós vamos ver o que são ondas, como elas são classificadas, nós vamos ver período, frequência, amplitude, comprimento de onda, tudo isso nesta videoaula. Então, venha comigo, vamos ao tema. Gente, primeiramente, onda é uma forma de propagação de energia de um ponto a outro do espaço ou de um meio, sem haver transporte de matéria. Então aqui nós temos alguns exemplos de ondas no nosso cotidiano. Micro-ondas, ondas de telecomunicações, raio-x, ondas na superfície de lago e assim sucessivamente. A gente pode classificar as ondas, pessoal, sobre 3 critérios: quanto à natureza, quanto à direção de propagação e perturbação e quanto ao número de direções de propagação. Cada um desses critérios tem as suas classificações. Então vamos lá. A natureza pode ser mecânica ou eletromagnética. Então, o que é uma onda mecânica? Onda mecânica é uma onda que precisa de um meio material, então ela perturba o meio material e ela também necessita desse meio material para se propagar. E ela vai transportar energia e quantidade de movimento. Então, exemplo, ondas sonoras, ondas num lago. Então, o som ele não se propaga no vácuo, por exemplo. Existem filmes de ficção científica de naves espaciais e que tem som fora, no espaço. É apenas uma ficção, o som não se propaga no espaço sideral. Já as ondas eletromagnéticas são aquelas que não requerem um meio material para se propagar. Elas são geradas a partir de campos elétricos e magnéticos. A vibração dos elétrons vai gerar campos elétricos e, por sua vez, campos magnéticos e assim sucessivamente. São exemplos de ondas eletromagnéticas, por exemplo, micro-ondas, ondas de TV, a luz. E essas ondas, elas podem se propagar no vácuo, como também nos meios materiais, no caso o ar. A luz, por exemplo, pode se propagar na água, pode se propagar no vidro. Certo, gente? Aqui nós temos algo importante que a gente precisa destacar. Toda onda eletromagnética ela viaja no vácuo com uma velocidade de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Essa é a velocidade da luz no vácuo, né? Então, as ondas eletromagnéticas viajam com essa velocidade. Então, não esqueçam, sempre com um exercício falar sobre velocidade de ondas eletromagnéticas, e aí a gente vai ter que saber que o valor é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. As ondas eletromagnéticas, elas diminuem a sua velocidade quando elas passam para um meio mais denso. Então, a onda eletromagnética saindo do espaço onde é vácuo e entrando no ar, ela tenderia a diminuir sua velocidade. Claro que nesse caso é uma diminuição muito pequena e a gente acaba considerando sempre a velocidade no ar igual a do vácuo. Mas, por exemplo, a luz passando do ar para a água é bem mais densa que o ar. Então, a luz vai perder velocidade ao atravessar desse meio ar para a água. Então, lembrem disso, a onda eletromagnética sempre diminui a sua velocidade quando entra no meio mais denso. Agora, a onda mecânica é o contrário. A onda mecânica, quando ela vai para um meio mais denso, ela aumenta a sua velocidade. Então, por exemplo, a velocidade do som no ar é algo em torno de 340 metros por segundo. A velocidade do som no ferro, por exemplo, é bem maior. A velocidade do som na água é maior. Claro que a velocidade no ferro é maior do que na água e que é maior do que no ar, né? Então, quanto mais denso o material, maior a velocidade da onda mecânica. Bom, gente, então vimos que a onda ela é classificada quanto ao seu primeiro
aspecto, a sua natureza, como mecânica e eletromagnética. Agora a gente tem o segundo aspecto. Então, quanto à direção de propagação e perturbação. Então, olha, gente, a gente vai ter ondas transversais e ondas longitudinais e ondas mistas. São 3 casos aqui. Então, primeiro, o que é uma onda transversal? São aquelas em que a direção de perturbação é perpendicular à direção de propagação da onda. Opa, como assim, professor? Observe essa figura aqui que vai ficar bem claro para vocês. Para fazer a onda numa corda, a menina precisa balançar a mão aqui na vertical, ó. Então ela precisa perturbar a corda nesta direção. E a onda ela se propaga nessa aqui, ó. Então ela se propaga numa direção perpendicular. Olha aqui, ó, a onda wave mechanical, onda mecânica. Então a perturbação está ocorrendo aqui na vertical e a direção de propagação da onda é aqui na horizontal. Isso aqui é uma onda mecânica, então nós temos um meio, nós temos a corda. Aqui nós temos uma onda eletromagnética, certo? Também é transversal. Por quê? Porque o elétron vibrando, oscilando, então está aqui ó, nessa imagem, uma oscilação de uma carga elétrica, vai gerar 2 campos, um campo E chamado campo elétrico e um campo H aqui chamado magnético. Esse campo elétrico e esse campo magnético, eles vibram perpendicularmente à direção de propagação da onda. Olha aqui nesse GIF aqui ao lado. Percebam que o campo elétrico está vibrando assim, que o campo magnético está vibrando assim, e que a onda está se propagando perpendicularmente à vibração desses 2 campos. Então, isso significa que é uma onda transversal. Bom, e uma onda longitudinal, o que seria? Então, uma onda longitudinal é aquela em que a direção de propagação coincide com a direção de perturbação. Vamos então ver uma GIF aqui neste slide. Percebam aqui, gente, que nós temos um cone, um alto-falante vibrando, certo? E aqui essas partículas de ar, elas se movem, elas vibram. Percebam aqui que tem 2 bolinhas em vermelho, aqui tem mais outra, ó. Percebam que elas praticamente não saem do lugar, elas ficam vibrando. E aí esta energia da vibração, ela vai se propagando. Então a onda, que é energia, vai se propagar por esse meio material. Tá? Então aqui nós temos uma onda longitudinal. Olha aqui, ó, onde nós temos aqui a zona de compressão, está aqui na figura de cima, ó. Aqui é o pico da onda. E aqui onde tem a zona de rarefação é o vale da onda, essa parte aqui de baixo. Então a onda está se propagando no ar. E essa vibração do ar, ela vai entrar por os nossos ouvidos aqui e vai ser interpretada aqui pelo nosso ouvido interno e vai ser transformado no som que a gente capta do meio ambiente. Aqui, gente, nós temos uma onda longitudinal numa mola. Percebam que a agitação está na horizontal e a onda se propaga também na horizontal. Olha, agora é uma movimentação transversal e a onda se propaga na horizontal. Então aqui, ó, é onda transversal. Então, numa mola, a gente pode ter 2 tipos de onda. A gente pode ter a longitudinal, né, conforme esse desenho aqui do menino aqui em cima, e a transversal. Então fiquem ligados, né, que nem sempre numa mola nós teremos ondas longitudinais, somente se a gente perturbar no sentido da propagação. Então, gente, tudo tem a ver com a perturbação, tá? Então percebam que a onda aqui, ó, ela está se propagando na horizontal, e aí, nesse caso aqui, a perturbação é horizontal e nesse outro caso a perturbação é vertical. E aqui nós temos as ondas mistas.
que são ondas longitudinais e transversais ao mesmo tempo. Por exemplo, na superfície de água. Olha aqui na figura da direita e aqui na simulaçãozinha, tá? Uma rolha aqui, ó, sendo atravessada por uma onda. A onda ela vai fazer o quê? Vai fazer um movimento circular aqui da rolha, da boia. Então, vocês podem perceber aqui, ó, que a onda vai passando e a partícula, por exemplo, essa que está em azul aqui, ela vai descrever um movimento aqui, ó, circular, como essa boia. Observe que eu faço aqui, ó, um círculo para vocês perceberem bem certinho como a superfície está se comportando. Então aqui tem um misto, tá? Ondas longitudinais e transversais ao mesmo tempo. E quanto ao terceiro critério de classificação das ondas, que é em relação ao número de direções em que ela se propaga, nós poderemos ter ondas unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Bom, a onda unidimensional ela é aquela que se propaga em uma única dimensão. Então, por exemplo, aqui a onda numa corda aqui. A onda está se propagando só nessa direção. A onda bidimensional é aquela que se propaga em duas dimensões. Por exemplo, a onda na superfície de um lago. Atirando uma pedra, vai gerar ondas e as ondas vão se propagar nas duas dimensões aqui. Claro que é para a direita e para cá e para os dois lados, né, gente? Tá? Então, são duas dimensões aqui, tá? E as ondas tridimensionais, por exemplo, o som. Você está dentro de uma sala de aula, você está falando, a sua boca, aqui estaria a fonte sonora, o som ele vai para todas as direções. A luz também vai para todas as direções. Então, são ondas tridimensionais. Então, resumindo, voltando aqui ao slide número 2, né? Olha aqui, ó, os três aspectos: natureza, direção de propagação e perturbação e números de direções de propagação. Então, lembrem, né, a onda pode ser classificada sobre esses três critérios. Agora, pessoal, quando nós estudamos ondas, geralmente a gente vai usar alguns termos aí, por exemplo, pulso de onda. Corresponde a uma única perturbação, quando a gente produz um único abalo. Então aqui, por exemplo, nós temos um pulso de onda. Quando a gente reproduz esse movimento várias vezes, a gente gera um conjunto de pulsos, que a gente chama de trem de ondas. Então aqui, uma vez só, chamamos pulso de onda. Aqui você vai ter vários pulsos, que é chamado de trem de ondas. Pessoal, quando a gente estuda a propagação de ondas, certamente a gente precisa trabalhar com interferências. Aqui vamos fazer uma abordagem inicial em relação à interferência de pulsos de ondas. Como vocês podem ver nessa simulação aqui, ó, esta primeira onda está se propagando para a direita e tem uma onda aqui, ó, vindo da esquerda. Quando elas se cruzam, elas vão aumentar o seu pico aqui, então vai ter uma interferência. Claro que essa interferência desta simulação está tratando disto aqui, ó, tá? Então, são dois pulsos que estão se propagando com velocidades para lados opostos, e quando esses dois pulsos se cruzam, ocorre um aumento nesta crista aqui, ó. Então ela era baixinha, a outra também era baixinha, elas se somaram, tá? E aí aumentou aqui a altura desta onda. Então aqui a gente diz que teve uma interferência construtiva. À medida que elas atravessaram por esta região, elas voltam ao seu estado original e continuam se propagando como se nada tivesse existido. Aqui ao lado, gente, nós temos ondas que não estão em fase.
uma está por cima e outra está embaixo. Então aqui a gente dizia que as ondas estavam em fase, e aqui neste caso elas não estão em fase, né? Então aqui, quando elas se cruzarem nesta região basicamente aqui central, ó, vai haver uma interferência, só que essa interferência vai ser destrutiva. Uma vai anular o efeito da outra. E aí, se a gente conseguisse bater uma foto nesse instante de tempo aqui, ó, a gente ia apenas ver uma corda esticada em linha reta. E no instante seguinte, a gente ia ver uma onda continuando a se mover para a esquerda e o outro pulso se movendo para a direita. Então, nós podemos ter interferências construtivas e interferências destrutivas. Aqui, gente, nesse slide número 15, eu não vou entrar no assunto de fração, mas eu vou falar sobre interferência. Eu vou deixar a difração para falar posteriormente. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, é que uma onda plana, quando ela atravessa por uma fenda, ela muda aqui o seu formato, certo? Aqui uma onda plana, ela está atravessando duas fendas. Cada fenda se comporta como se fosse uma fonte de onda como essa de cima. Então, aqui nós temos duas fendas, então é como se nós tivéssemos duas novas fontes de onda nesse formato circular como o da figura de cima. E vocês devem perceber aqui, ó, que nós temos uma faixa onde a gente consegue ver com nitidez a frente de onda. E aqui uma outra faixa onde a gente não consegue perceber com nitidez. Então aqui existe uma interferência construtiva e aqui existe uma interferência destrutiva. Percebam aqui nesta outra foto, onde nós temos aqui as frentes de ondas dessas duas fontes geradas aqui, e aqui formam essas linhas aqui, ó, onde nós temos a interferência destrutiva. E aqui onde a gente teria as interferências construtivas. Então, estou mostrando aqui o que está acontecendo com a água. Mas a gente poderia fazer isso também aparecer com a luz. Foi isso que fez um físico chamado Young. Ele fez essa mesma experiência com luz. A luz passou em duas fendas. E aí ele observou que gerou esses mesmos aspectos, esse mesmo padrão de interferência, como aqui, ó. Fontes de interferências construtivas, onde tinha luz, e fontes de interferências destrutivas, onde não tinha luz. E aí ele pôde provar que a luz era uma onda eletromagnética, porque ela se comportava como as ondas da água. Então aqui interferências com ondas de água e aqui interferências com ondas luminosas. Foi essa experiência aqui que comprovou que a luz tinha um aspecto ondulatório. Bom, gente, então existem interferências construtivas e destrutivas. Vamos agora falar sobre período e frequência. O período significa tempo, tá? É o tempo necessário para que um ponto do meio onde a onda se propaga e execute uma oscilação completa. Então, por exemplo, quando você balança uma corda, você faz um movimento para cima e para baixo. Quando você sobe, desce e retorna ao ponto de partida, esse tempo que você levou é chamado de período. Já a frequência é o número de oscilações que você faz por unidade de tempo. Em geral, a gente faz por unidade de segundo. Então, por exemplo, eu faço 10 vezes esse movimento para cima e para baixo por segundo. Então, isso é uma frequência chamada de 10 Hz. Então, número de vezes por tempo é chamado de frequência.
Quando você usa o tempo na unidade segundos, esta frequência terá a unidade Hz, Hertz. Então, uma frequência de 60 Hz significa que você está fazendo um movimento completo de 60 vezes por segundo. Então, para calcular a frequência, basta usar esta formulazinha aqui, tá, gente? Onde n é o número de vezes que você está oscilando, ΔT é o intervalo de tempo e f é a frequência. O destaque aqui é que se nós usarmos o tempo em segundo, então aqui não tem unidade, então vai ficar 1 sobre segundo. 1 sobre segundo equivale a segundo na menos 1. E segundo na menos 1 equivale à unidade Ht, que é a unidade Hertz. Nós podemos relacionar o período e a frequência. Tá? Então, o período é o tempo para fazer uma volta. Então, se a gente fizer f igual a 1 sobre t, nós vamos ter aqui a relação entre as duas grandezas físicas. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quanto menos tempo eu levo para fazer um ciclo, mais quantidade de vezes eu consigo fazer. Então, maior será a frequência. Então, a frequência maior, menor o período, ou vice-versa. Vamos à aplicação num exemplo. Uma fonte vibra 6.000 vezes por minuto. Qual é a frequência da onda gerada e qual é o período da onda gerada? Bom, nós podemos tirar então aqui o número de vezes, 6.000, não tem unidade, né? Por minuto. Então, 1 minuto é o nosso tempo. E eu quero calcular a frequência, que é dada pela letra F, e o período, que é dado pela letra T. Para resolvermos este problema, então, a gente precisa lembrar da fórmula da frequência, uma vez que a gente tem o número de oscilações e o intervalo de tempo. Então, frequência é n dividido por ΔT. Logo, eu tenho 6.000 dividido por 60. Por que 60? Porque lembre, a gente precisa usar a unidade em segundos. 1 minuto tem quantos segundos? 1 minuto tem 60 segundos. Então, 6.000 dividido por 60. 6.000 dividido por 60 dá 100. O segundo que está dividindo continua ali dividindo. Bom, 1 dividido por S, como o expoente aqui é S mais 1, eu posso escrever ele na parte de cima como S na menos 1. Eu inverto a fração e eu inverto o sinal. S na menos 1 significa Hertz. Então, gente, uma vez que vocês usarem o tempo em segundos, vocês já vão ter automaticamente a unidade Hertz. Bastaria então fazer 6.000 dividido por 60, que dá 100. Aqui a frequência. E para determinarmos o período, basta fazer o inverso, usando a equação período igual a 1 sobre F. Então, 1 sobre 100, que é a nossa frequência, 1 dividido por 100 vai dar 0,01. A unidade de período é a unidade de tempo, então a gente está usando segundo, logo o período é 0,01 segundo. Aqui na sequência nós temos a descrição física de uma onda. Então aqui nós temos um trem de ondas. Então você já sabe que um trem é uma repetição. Então eu vou cortar aqui para mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma onda, aqui eu tenho uma outra onda e aqui só um pedaço, meia onda aqui. Eu poderia fazer aqui uma linha pontilhada nesse ponto e uma linha pontilhada aqui, para que vocês percebam o seguinte: essa distância daqui a aqui, ela é a mesma distância daqui a aqui, ó. Portanto, a distância entre esses dois pontos mais altos, que são chamados de crista, é chamado de comprimento de onda, a letra lambda.
Vou apagar o slide aqui para melhorar a nossa visualização. Então, entre duas cristas, nós temos um comprimento, uma distância que é chamada de comprimento de onda. Aqui a parte mais baixa é chamada de vale. Então, a distância entre dois vales também equivale a um comprimento de onda. Ou eu poderia pegar aqui, ó, entre dois nós consecutivos. Essa distância daqui a aqui também equivale a um comprimento de onda, que é dado por essa letra grega lambda. Tá? Essa linha pontilhada é a linha de equilíbrio da onda e a altura da crista é representada pela letra A, que é chamada de amplitude. Então, nós temos aqui, gente, ó, crista, o ponto mais alto da onda, vale ou depressão é o ponto mais baixo, a amplitude é a altura da crista, e essa altura da crista ela só está associada à quantidade de energia que a gente usa para fazer a onda. Por exemplo, se você jogar uma pedrinha dentro de um açude, você vai fazer uma onda pequenininha. Se você jogar um tijolo, vai fazer uma onda maior. Se jogar um meteorito, vai gerar uma onda enorme. Tsunami, talvez. Claro, não um açude, né? Se fosse no mar, uma grande quantidade de água, teríamos os tsunamis. Aqui, novamente, no slide 24, só tem a representação do que é o comprimento de onda, né? Que falamos anteriormente. Com relação à velocidade de propagação de uma onda, gente, então nós temos aqui, quando a gente balança a nossa mão, a gente gera um trem de ondas e, obviamente, essas ondas elas se propagam numa direção. A velocidade de propagação desta onda, representada pela letra V, ela é calculada fazendo o produto do comprimento da onda pela frequência. Então, se você multiplicar o comprimento pela frequência, você vai ter a velocidade da onda. Você poderia também ter a velocidade da onda calculada fazendo a multiplicação do comprimento de onda pelo inverso do período. Por que isso, gente? Porque nós vimos anteriormente que a frequência é 1 sobre t, é 1 sobre o período. Então, se trocarmos o f aqui por isso, teríamos velocidade e comprimento de onda dividido pelo período. Esta fórmula eu não apresentei para vocês, mas é derivada da combinação dessas duas aqui. Então, está aqui a explicação para vocês. É muito importante a gente perceber que, uma vez que a gente mantém a velocidade constante, a gente vai perceber que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, sempre que você aumentar a frequência, o comprimento da onda vai diminuir. Ondas de altas frequências têm pequenos comprimentos de onda. Ondas de baixa frequência têm comprimentos de ondas elevados. Vamos a dois exemplos. Aqui no exemplo número 2 diz o seguinte: uma onda senoidal que se propaga por uma corda, como mostra a figura, é produzida por uma fonte que vibra com frequência de 500 Hz. Qual o comprimento da onda? Qual a velocidade de propagação desta onda? Vamos tirar aqui os nossos dados. A frequência é 500. Aqui o F tem que ser minúsculo, tá, gente? Eu coloquei maiúsculo, foi um erro de digitação. E a gente quer calcular o comprimento de onda e a gente quer calcular a velocidade da onda. Bom, talvez vocês possam dizer assim, opa, nós temos aqui, ó, o comprimento de onda é 1,2. Não, gente, isso aqui está errado. Por quê? Já vou explicar na sequência para vocês. Vamos ver, por que não é 1,2?
Não é 1,2 porque aqui a gente não tem apenas uma onda. A gente tem mais do que uma onda entre esse intervalo aqui. Bom, de que forma eu vejo isso? Ó, eu traço uma linha aqui e eu traço uma linha aqui, ó. O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo que aqui tem metade de uma onda, aqui tem metade de uma onda, porque uma onda ela vai daqui a aqui, ó. Então significa que nós temos aqui, nesse trecho, uma onda e meia. Ó, metade, metade, metade. Então, se aqui uma onda e meia equivale a 1,2 metros, eu poderia fazer uma regra de 3, né? Ó, uma onda e meia é igual a 1,2 metros. Se esse 1,5 está multiplicando, eu passo eles dividindo. Então, 1,2 dividido por 1,5 vai dar 0,8. Tem outra maneira também fácil de fazer. Olha só, aqui tem 3 partes. 1,2 dividido por 3, quanto que dá? 1,2 dividido por 3 dá 0,4. Então, essa primeira parte tem 0,4, essa segunda parte tem 0,4 e essa segunda parte tem 0,4. De tal forma que nós sabemos que uma onda é esse pedação aqui, ó. Tudo isso aqui é uma onda. Ó, vou pintar até de vermelho aqui, ó. Então, esse trecho aqui tem 2 partes, é 0,8, tá aqui. Então, são 2 maneiras de fazer. Fique à vontade para escolher o critério que você julgar mais fácil. Então, nós sabemos agora o comprimento de onda, a resposta da letra A. Para calcularmos a velocidade, que é o que está pedindo na letra B, basta fazer uso da fórmula. A velocidade é o comprimento de onda multiplicado pela frequência. Bom, fazendo 0,8, que é o comprimento de onda, multiplicado pela frequência, que é 500, isso vai dar 400. Então, a velocidade é 400 metros por segundo. O terceiro e último exemplo, galera. Uma onda eletromagnética com frequência de 40 MHz propaga-se no vácuo. Determine seu comprimento de onda. Bom, aqui foi dado, mas não precisava ter escrito isso no problema, porque a gente sabe que toda onda eletromagnética no vácuo tem velocidade de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. E aqui tem uma informaçãozinha que talvez possa ser nova para vocês, que a unidade Hertz vem precedida aqui por uma letra M, que aqui é um prefixo de unidade, vem antes da unidade, prefixo. Esse prefixo, ele representa para a gente 10 na 6. Tá? Então, sempre que virmos mega, a gente vai saber que é 10 na 6. Então, vamos tirar os nossos dados aqui. A frequência 40 MHz, que é 40 vezes 10 na 6, está aqui, ó. Então, mega é 10 na 6. A gente sabe que a velocidade da onda é 3 vezes 10 na 8. Logo, para calcularmos o comprimento de onda, basta fazermos o quê? A gente vai ter que usar a fórmula velocidade igual ao comprimento de onda vezes frequência. Bom, o comprimento de onda está aqui, ó, ele está multiplicando F. Então, se F está multiplicando, para isolar o comprimento de onda, basta passar o F dividindo. Então, o comprimento de onda é a velocidade dividido pela frequência. Bom, uma vez que eu sei que a velocidade é 3 vezes 10 na 8, e a frequência é 40 vezes 10 na 6, basta fazer essa divisão. Essa divisão aqui pode ser feita de diversas formas. Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou escrever o 3 e o 40 novamente e vou dividir o 10 na 8 por 10 na 6. Bom, na divisão de bases iguais, eu subtraio os expoentes. Então, fica 10 na 8 menos 6. O 3 e o 40 permanecem. Bom, então, 10 na 8 menos 6 vai ficar 10 ao quadrado. Bom, 10 ao quadrado é quanto, gente? 10 ao quadrado é 100.
100 vezes 3 dá quanto? Dá 300. Então, eu vou ter 300 dividido por 40. Isso dá 7,5 metros. Então, gente, o comprimento de onda está aqui, a resposta do nosso problema. Galera, ficamos por aqui nesta videoaula. Espero que vocês tenham compreendido essa temática. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Não se esqueçam também de se inscrever nesse canal para receber as notificações de quando novos vídeos são inseridos. E, ao mesmo tempo, desejo a vocês bons estudos e até uma próxima videoaula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.